Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre O Oráculo da Noite, o livro do Siddhartha Ribeiro, subtítulo A História e a Ciência do Sonho. Vou falar o que eu estou achando dele a partir daquilo que eu estou selecionando para a minha formação. Então, ou seja, eu vou falar desse livro enquanto um psicólogo junguiano, considerando, claro, que nem todo psicólogo junguiano vai selecionar as mesmas áreas de estudo, de conhecimento, os mesmos temas para a sua formação. Cada um vai ter afinidade por alguma área específica. Então vou falar a partir da minha perspectiva do que eu estou achando deste livro. E vou trazer também uma forma de leitura que eu desenvolvi para poder enfrentar este livro aqui, né, para poder lê-lo. Já estudei sobre tipos de leitura. Cada livro que a gente pega para ler, a gente tem que ter uma noção do para que eu estou lendo aquele livro. Porque aí tem livros, obviamente, que a gente não precisa ler na íntegra. A gente vai ler um capítulo, vai ler ali uma parte, mas para isso eu tenho que ter uma noção dos tipos de leitura. Posso depois até fazer um vídeo sobre isso, os tipos de leitura, e também ter uma noção do para que eu estou com aquele livro. E aí quando eu adquiri o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, uma das áreas, na verdade, que eu estou focando em estudo é o estudo dos sonhos. E aí o Siddhartha Ribeiro ele vai trazer, claro, uma perspectiva um pouco mais da neurociência, da biologia, e ele traz várias áreas, na verdade, falando do mesmo tema. Por isso que eu acho interessante, é um livro um tanto completo. Porém, para mim, enquanto psicólogo junguiano e selecionando as áreas específicas que vai ser útil, que serão úteis para a minha transmissão do conhecimento, para a minha formação, para as minhas aulas, para a minha produção de conteúdo, alguns desses assuntos que ele fala aqui não tem serventia nenhuma para mim. Principalmente quando ele fala de neurociência, a parte biológica, química, do sonho, do processo do sonhar. Então, para mim, esses assuntos aí, ele traz também muita pesquisa, inclusive pesquisas interessantes, mas para mim esses assuntos não são úteis para a minha formação. Então ficaria ali meio como um conteúdo, uma informação na minha cabeça, caso eu chegasse a guardá-las, mas que eu não iria transmiti-las. Então eu iria desenvolver, gastar energia para poder aprender, decorar, enfim, adquirir o conhecimento que ele fala, sendo que eu não vou passar adiante, não vou utilizar nas minhas atividades profissionais. Então, decidi desenvolver uma outra forma de ler este livro. Ele é um livro, como eu falei, um livro completo, um livro que traz uma perspectiva bem interessante sobre os sonhos. Claro que completo que eu digo, quando a gente fala de algo que está ali completo, tem essa pretensão, não sei se era a pretensão do livro, mas ele é um tanto completo, até onde eu li, estou percebendo isso. Falta um pouco mais da metade para eu terminá-lo, então não sei o que vem aí pela frente. Então ele é um tanto... não sei se é a pretensão do livro ser completo, mas ele traz muitas informações. Ele cita neurociência, a questão biológica, química, fala de psicanálise, fala do Jung, do Lacan, então ele traz muita perspectiva. Então acaba também ficando... como é que eu poderia falar? Um pouco de cada coisa, né? Ele fala um pouco de cada coisa. E aí a gente vai... Fui pensando uma forma de, tem coisas que ele está falando aqui, que ele está descrevendo, como principalmente a parte da neurociência, biológica, que para mim não é interessante, eu não tenho interesse em me aprofundar nisso. Ele fala com uma certa profundidade. Então, o que eu fui fazer? Bom, quando eu fui pegar esse livro, eu quis lê-lo por completo. A minha intenção era lê-lo por completo. Uma das formas, um dos tipos de leitura é a gente pegar o livro para ler por completo, porque aquele assunto ali, aquele livro, na verdade, aquele livro tem um assunto que é interessante para a gente lê-lo de forma integral. Se a gente for ler de forma integral, a gente vai ter ali um conhecimento mais vasto sobre aquele assunto. E aí, como eu estou me aprofundando ainda mais no tema dos sonhos, estou aí fazendo grupos de estudo de sonhos, então eu pensei que esse livro seria útil para isso, para me aprofundar ainda mais na temática do sonho. Porém, não era o que eu estava pensando, Ele traz muitas informações ali que não tem serventia para o que eu estou querendo. E aí, eu desenvolvi uma outra forma de leitura, que eu coloquei aqui o nome, até coloquei aqui nessa partezinha aqui do livro, coloquei leitura, análise no decorrer.
o tipo de leitura que eu pensei que seria interessante para esse livro, que seria uma análise no decorrer. O que isso quer dizer? Eu vou analisar o que eu estou lendo conforme eu vou lendo o livro. Porque eu juntei essa ideia de você ler o livro de forma integral, né, que é uma das formas, um dos tipos de leitura, você vai ler o livro por completo, e outra forma, outro tipo de leitura, você vai ler capítulos, tópicos específicos que você selecionou previamente, que você sabe que ali tem informações que você precisa, que você vai se interessar, que vai ser útil para você. Como esse livro, olhando os tópicos, falar aqui bem com sinceridade, tá, pessoal? O sumário dele não fala muito sobre o que você vai encontrar. Vou dar um exemplo aqui. Você tem por que sonhamos, então a gente vai pensar, então vou entender aqui por que a gente sonha. Beleza, tudo bem. O sonho ancestral fica um pouco vago do que a gente vai encontrar aqui. Dos deuses vivos à psicanálise. Então, um outro exemplo, dormir e lembrar. Sono REM não é sonho. Isso aí você já sabe, então eu vou me deparar. Ele vai falar sobre o sonho REM. É uma coisa que eu sei que ele vai falar sobre sonho REM. Genes e memes. É complicado a gente saber o que é que vai ser tratado nesse tópico. Vai falar sobre genes e sobre memes. Saudade e cultura. Então, saudade e cultura, como que isso se encaixa com o tema dos sonhos, né? Então ficam tópicos um pouco vagos. Então eu não consegui, e como eu também estava com essa ideia de ler o livro completo, eu não consegui, somente olhando para os tópicos, selecionar quais tópicos, quais capítulos eu gostaria de lê-lo. Tanto que não consegui, como eu já estava com a intenção de lê-lo por completo. Porém, peguei essa forma de leitura, que é você ler o livro completo, juntei com essa outra forma, que é você separar aquilo que você quer ler daquele livro. E aí, o que é que eu estou fazendo? Eu estou lendo o livro de forma integral, estou lendo ele aí. Conforme eu vou lendo e vou vendo, bom, isso aqui está falando de neurociência, não vou pular. Bom, isso aqui está falando da parte biológica, mas com uma profundidade aqui que não vai ser útil para mim. Então vou pular também. Bom, isso aqui está falando de... teve aqui um outro assunto. Bom, às vezes ele traz algumas pesquisas que isso aqui eu não vou repetir, não vou passar para frente, não vai ser útil para mim, seja na minha prática clínica, seja nas minhas aulas. Então, também vou passar essa parte aqui. Tem outras pesquisas, tem uma pesquisa aí que ele falou, inclusive eu achei muito interessante, né? Que é o sonho nas fases da vida. O sonho dali desde uma criança, do adolescente, o adulto e assim por diante. De forma biológica, né, esse sonho vai se modificando. Então eu passei a desenvolver essa outra forma de leitura, que é, até então, confesso assim, pode ser que alguém já tenha falado sobre isso, não estou querendo aqui inventar a roda, estou apenas aqui trazendo um relato, né? Mas aí, para mim, até então, não conhecia esse tipo de leitura, juntei essas outras duas formas de leitura que eu havia conhecido anteriormente. A leitura do livro de forma integral e a leitura de tópicos. Eu vou ler aqui tópicos específicos. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou analisando quais tópicos eu vou ler conforme eu vou lendo, no decorrer da leitura. Por isso que eu coloquei análise no decorrer. Bom, de forma geral, para uma pessoa junguiana, um psicólogo, uma psicóloga junguiana, não sei se eu recomendaria este livro, né? Mas se essa pessoa quer uma profundidade, quer entender de forma biológica, pela neurociência, né? Enfim, essa perspectiva do sonho, por isso que ele fala, né, a história e a ciência do sonho, eu recomendaria esse livro. É um livro bem interessante nesse aspecto. Traz pesquisas, se você quiser realmente se aprofundar no tema, uma profundidade que vai trazer ali outras dimensões para além da dimensão da psicologia analítica ou então da psicanálise, eu recomendaria esse livro sim. Então, dependendo do público, da pessoa que possa pedir ali a recomendação, eu recomendaria ou não este livro. É um livro um tanto completo, mas por ser completo, por ser muito abrangente, pode ser que fique interessante ou não. Então estamos falando também do Siddhartha Ribeiro, né? Então a gente também tem que saber que ali a gente não vai encontrar, obviamente, uma profundidade no campo da psicologia analítica, no campo da psicanálise e assim por diante, tá certo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fique aí com o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau, pessoal.